A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Nesta jornada, vamos descobrir verdades que vão ajudar você a multiplicar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à lição 5 e o título desta lição é Multiplicar o que pertence a outra pessoa. Então agora vamos pôr a mão na massa, vamos para a parte prática. E deste ponto em diante, até o final do curso, vamos de fato mergulhar nos aspectos práticos do que é necessário para multiplicar. Então, primeiramente, antes da gente começar, vamos fazer uma checagem pessoal, ok? Eu quero que você pense comigo agora mesmo, eu quero que você faça uma avaliação honesta de si mesmo, ok? Não fique assustado, porque muitas vezes, quando conseguimos ser honestos com nós mesmos, esse é o primeiro e maior passo de avanço ao que fomos chamados para fazer. Será que você tem um desejo de multiplicar ou você tem mais uma atitude de manutenção? Será que você se acomodou? Pergunte a si mesmo. Você se acomodou quando atingiu um nível de sucesso em que você considerava mais alto do que a maioria, ou melhor do que os seus pais, ou o que era suficiente para você viver confortavelmente? É muito importante que você avalie a si mesmo. Será que você atingiu esse patamar de eu já estou garantido, minha esposa e filhos também, meu marido já está bem se você é mulher, meus filhos já estão bem, eu estou satisfeito? Será que você atingiu essa mentalidade de manutenção? Se você estiver assim, você ainda tem tempo de mudar, ainda tem tempo de multiplicar e, por fim, receber mais responsabilidade. Veja Lucas 16, verso 10, na tradução da Paixão. Aquele que administra, eu gosto dessa palavra, traz a ideia de mordomia. Aquele que administra o pouco, que recebeu com fidelidade, com multiplicação e integridade, será promovido e receberá maiores responsabilidades. Então, quando você multiplica, o que Deus faz é te dar maior responsabilidade. É assim que você é promovido no reino. Pelas próximas lições, eu vou te levar numa jornada que eu e a Lisa fizemos. Essa é a nossa história pessoal de como a multiplicação começou em nossas vidas e em nosso ministério, o que Deus nos chamou para fazer. Nesta jornada, vamos descobrir verdades que vão ajudar você a multiplicar. Vamos descobrir, número 1, que para multiplicar é preciso visão. Então, o que é visão? É esperança bíblica. Abraão não tem visão de filhos, Deus lhe mostra as estrelas. As estrelas são inumeráveis, ele mostra as areias do mar inumeráveis e diz: assim será com os seus filhos. Isso acontece ao passarmos tempo com Deus. Ele nos dá uma visão pessoal de como ele nos chamou para multiplicar. A segunda coisa que você descobre, esta é a mais importante, é que é preciso fé para multiplicar. Certo, eu acordei no meio da noite, a noite passada, e eu ouvi o Espírito Santo, meus olhos abertos, eu ouvi. Ele estava plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que prometera. Eu estou falando de Abraão. Assim que Deus falou a palavra, Abraão teve que batalhar até o lugar onde ficou plenamente convencido. Apesar do seu corpo, apesar do corpo da sua esposa, de que Deus era capaz de multiplicar como havia prometido. Então a fé é crucial. A Bíblia, na verdade, diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que você está fazendo esse curso? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo nesse curso? Você não está recebendo um monte de conhecimento? Não. A palavra de Deus tem substância. O que eu estou falando agora, na verdade, tem substância, é capaz de ir além da sua alma, entrar no seu espírito, no seu coração, capaz de discernir pensamentos e intenções. Porque a palavra de Deus é o que literalmente edifica a sua fé, é o que produz em você. Eu amo isso. Paulo diz, à igreja de Tessalônica, a palavra de Deus está operando eficazmente em vocês. Em outras palavras,
ele disse: eu prego a vocês, e essa palavra ainda está efetivamente trabalhando em vocês para produzir frutos. Então, é por isso que eu quero enfatizar, logo de início, que é importante que você assista esse curso não uma vez, mas vez após vez após vez. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. É repetitivo, é aí que ela sai daqui para cá, e há alguns perigos na caminhada cristã. Muitas vezes fazemos um curso, lemos um livro, lemos uma passagem e aquilo fica na nossa mente, mas não meditamos sobre aquilo tempo suficiente, não examinamos de novo, não mastigamos para que aquilo entre e venha para cá, porque é onde a multiplicação acontece. Número 3, você vai ver que da sua parte é preciso diligência para multiplicar. Número 4, você vai aprender que é preciso paciência para multiplicar. E o que eu quero dizer com paciência? Será que é suportar algo? Não. Significa que eu sou consistente em meu comportamento, eu obedeço consistentemente à palavra de Deus. Número 5, você vai descobrir que uma bênção e também um catalisador da multiplicação é o descontentamento. Sim, você me ouviu bem. O descontentamento é uma coisa boa e falaremos disso numa lição mais para frente. Você vai aprender que uma ideia inspirada e estratégica do céu é uma chave para multiplicar. E, finalmente, a 7ª coisa que eu quero trabalhar, que é muito crucial, e eu vou falar disso na lição de número 12, é a unção. Então, vamos começar com o princípio que Jesus enfatizou. Jesus diz em Lucas 16:12, se vocês não forem fiéis no que é de outra pessoa, quem lhes dará o que é de vocês? Veja, eu quero reafirmar essas palavras, aplicando o que aprendemos. Se você não multiplicou o que é de outra pessoa, quem vai te dar aquilo que é seu? Eu me lembro que eu estudava na Universidade de Purdue. Meus planos incluíam Harvard, MBA e um futuro no mundo corporativo. Deus me chamou para pregar. E eu lembro que eu não queria ter nada a ver com ministério. Todo ministro que eu conhecia, e lembre-se, eu cresci numa cidade pequena, eu não me sentia atraído por qualquer atividade ministerial no sentido do que eles faziam ali. O padre da minha paróquia não casou e eu queria casar, eu achava que ministros acabavam na África, numa cabana. Eu só conheci um pastor na minha cidadezinha e ele tinha alguns filhos que eram um pouco estranhos. Eu entrei na casa deles uma vez e era muito fedorenta. Tinha um odor tão ruim que eu prendia a respiração até ter uma desculpa para sair dali. Então, o meu conceito de ministério era horrível. Eu não queria ser ministro. Deus lidou comigo, até que finalmente eu disse: Senhor, eu não me importo se eu acabar na África numa cabana. Não importa se eu acabar numa casa fedorenta com filhos estranhos. Eu vou fazer o que você me chamou para fazer. Bem, o Senhor acabou me conduzindo e o lugar onde eu fui parar foi em Dallas, Texas. Eu era um engenheiro trabalhando na Rockwell International, mas eu estava servindo na minha igreja. Eu servia diligentemente, eu era diácono na igreja. E como eu havia jogado tênis na Purdue, eu ouvi a esposa do meu pastor dizendo que procurava alguém para ensinar tênis aos filhos. Alguém me recomendou, ela perguntou se eu poderia fazer, eu disse que seria uma honra. Eu fazia qualquer coisa que me pedissem para ajudar a missão da nossa igreja. Bem, aconteceu que ela veio até mim, a esposa do pastor, ela administrava a igreja e tínhamos mais de 400 funcionários na igreja, e ela me pediu para entrar na equipe, como assistente pessoal dela. Eu lembro que eu fiquei tão honrado por poder trabalhar para aquele grande pastor e a sua esposa. E meu trabalho era tão simples, eu apenas pegava os filhos dela na escola para que ela pudesse continuar trabalhando. Eu fazia as compras da casa, eu pegava os ministros convidados e cuidava deles. Eu lembro de uma noite especificamente, entenda, eu trabalhava 70 horas por semana e eu não me incomodava. Eu estava tão grato e tão feliz por poder servir ao meu pastor e à sua esposa, ajudá-los a serem produtivos naquilo que Deus os chamou para fazer. Mas eu nunca vou me esquecer, era 1h da manhã, não tínhamos celulares na época, não dava para pôr o telefone em modo avião, eram telefones fixos, ok? E eu me lembro que era 1h da manhã e nosso telefone tocou, e minha esposa e eu acordamos de um sono profundo. Era meu pastor, ele disse: John, eu estou com o nosso convidado em minha casa até agora, você pode pegá-lo e levá-lo ao hotel? Eu disse: sim, senhor. Eu pulei daquela cama, dirigi até lá, e eu lembro que quando eu cheguei lá, o pastor e os convidados ainda estavam conversando, e eu acabei só saindo da casa do pastor umas 2h da manhã. Foi uma conversa tão rica, eu me sentia privilegiado poder ouvir aqueles 2 homens de Deus falando do que falavam. E eu levei o cara de volta para o hotel. Eu voltei para minha cama, era cerca de um pouco depois das 2 da manhã, umas 2h30.
E o meu pastor não sabia, e eu não queria que ele soubesse, era que meu alarme estava programado para 4:30 da manhã, porque eu estava indo buscar outro hóspede que ia chegar no voo das 6 da manhã. Então eu não me importava. Eu não queria que meu pastor fizesse, não. Você só vai dormir 2 horas, pode deixar que eu faça. Isso não podia acontecer. Eu era apaixonado por fazer tudo o que eu pudesse para tirar a responsabilidade do meu pastor e da sua esposa para que eles pudessem produzir. Bem, sabe o que aconteceu depois de 4 anos e meio fazendo isso? Deus fez isso através do meu pastor, me enviou para outro estado, para outra igreja muito grande, para eu ser pastor de jovens. E eu lembro que quando eu assumi a posição de pastor, era uma igreja grande, mas com um grupo de jovens pequeno. Tinha umas 100, 200 pessoas. E eu lembro que o grupo de jovens imediatamente começou a crescer. Pessoas chegando, pessoas sendo ministradas. Tínhamos adolescentes de gangue sendo salvos, adolescentes que estavam em cultos, em cultos satânicos, sendo salvos. Foi maravilhoso, mas eu estava frustrado. Eu pensava, rapaz, há tantas escolas do ensino médio perdidas em Orlando, na Flórida. Não estamos conseguindo alcançá-las. Eu ficava muito frustrado. Então eu tive uma ideia em oração, e é o que Deus faz, Ele dá ideias. E depois eu vou falar sobre isso. E havia uma estação de TV que alcançava toda a região central da Flórida. Agora veja, isso era na metade da década de 90. Nós não tínhamos YouTube, não tínhamos Netflix, não tínhamos streaming, não tínhamos nada disso. Nós só tínhamos a televisão e apenas alguns canais. Bem, havia um canal grande cristão em toda a região central da Flórida, alcançava umas 4 milhões de pessoas. E eu estou dizendo, era onde os jovens estavam naquela época, na televisão. Eles tinham um horário às 10 horas da manhã. Eu fui ao meu pastor e disse, ei, eles têm um horário de 10 às 10:30, eu quero colocar o nosso culto de jovens nesse horário. Ele disse, John, isso não está no orçamento da nossa igreja. Eu disse, pastor, se eu falar com os jovens e tivermos o dinheiro, podemos fazer? Ele disse, sim. E eu lembro que eu fui aos jovens, compartilhei a visão e eu disse, podemos alcançar essas crianças. Eles estão perdidos, estão bebendo, seus pais divorciados, estão sofrendo, cometendo suicídio. Podemos alcançá-los com o evangelho. Pessoal, eu sei que alguns de vocês estão trabalhando. Vocês poderiam dar 10, 20% da renda de vocês. Vocês se comprometeriam com isso, com essa doação. E eu vou te dizer, arrecadamos dinheiro suficiente só no grupo de jovens para pagar aquele horário na televisão. Sabia que nós, quando começamos, era um programa chamado Jovens do Fogo e alcançamos tantas pessoas. Mais membros de gangue começaram a participar dos cultos nas terças à noite. Nosso culto era às terças à noite, todos sendo salvos. E sabe, 20 anos depois eu estive na Flórida e ainda tinha pessoas que vinham até mim. Rapaz, eu assistia você pregando na TV. O que eu estava fazendo? Eu estava multiplicando. Eu fui fiel com os jovens e Deus me deu uma ideia para multiplicar e alcançar mais pessoas. Então, enquanto eu fazia aquilo, eu estava sendo fiel com o que era de outra pessoa. Os jovens que estavam entrando em nossa igreja não eram parte do meu grupo de jovens, por assim dizer. Eles eram parte daquela igreja. Porque eu percebi que Deus colocou o nosso pastor como líder do ministério e o que eu estava fazendo era operar como se aquele fosse o meu ministério. Deus havia me confiado aquilo e aquele grupo de jovens cresceu e sabe, um dia chegou o momento em que eu fui promovido e Lisa e eu começamos a viajar e eu nunca vou me esquecer, Deus deu ao meu pastor uma visão. Uma visão. Havia 11 pastores auxiliares na equipe, ele entrou na reunião e ele disse, eu tive uma visão, eu vi um de vocês viajando, vocês saíam e voltavam, e ele disse, é você, John Bevere. E eu lembro que o Espírito de Deus veio sobre mim e eu comecei a chorar, porque Deus havia me mostrado isso 5 meses antes, que eu era chamado para a itinerância. E eu disse, pastor, Deus me mostrou isso 5 meses atrás. Ele disse, John, eu não sei como vai acontecer, só sei que vai acontecer. E eu lembro que 6 meses depois eu recebi, 5 meses depois, eu recebi 7 convites em 3 semanas, de todo o país e alguns de fora do país. Eu fui para o pastor e eu disse, o que eu faço com isso? Ele começou a rir e disse, eu disse a você 5 meses atrás que você ia fazer isso. Vamos marcar 1º de janeiro, isso foi em agosto de 89, vamos marcar 1º de janeiro. Como seu dia de saída da igreja, você sai da folha de pagamento. Construa seu ministério itinerante daqui para lá. Continuaremos com seu salário. E eu me lembro que começamos em 1º de janeiro de 1990. E eu lembro quando Lisa e eu estávamos na estrada. Começamos a levar fitas cassete das mensagens que eu pregava. Fitas cassete, depois você procura no Google. E tínhamos um Honda Civic, sabe? E eu pensava, eu tenho que multiplicar essa mensagem, eu tenho que conseguir, levar mais ensinamentos a essas pessoas quando eu chegar nessas igrejas. Então eu pus
No nosso Honda Civic, eu coloquei 2 caixas na frente das 2 cadeirinhas dos filhos de 1 e 3 anos, e as minhas mensagens em fita iam ali, e sabe, eu pregava com meu coração mesmo em igrejas pequenas. A primeira igreja que eu preguei tinha 80 pessoas e era numa casa funerária na Carolina do Sul, Sumter, Carolina do Sul. Dentro de uma casa funerária, ok? 80 pessoas. Mas eu vendi aquelas fitas porque eu queria passar para aquelas pessoas o que Deus me revelou. Eu sabia que eu administrava uma mensagem que Ele me chamou para levar às nações do mundo. E Lisa e eu dirigíamos pela estrada I-95 na costa leste dos Estados Unidos, indo a pequenas igrejas de 80, 90, 100, 120 pessoas, vendendo aquelas fitas e sendo fiéis. E então, um dia, algo aconteceu, que eu vou contar a você nas próximas lições. Então, lembrem que eu vou trazer todos estes 7 princípios de como multiplicar, compartilhando nossa própria história pessoal, e isso vai construir em você a fé, para que você multiplique. E lembre-se, a multiplicação tem tudo a ver com impactar o máximo de pessoas que você puder na sua habilidade. Eu estou entusiasmado, eu mal posso esperar pela próxima lição. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.